Vamos orar, sentados mesmo, a gente vai orar, passar a palavra para o pastor Wagner, e ele vai ministrar a palavra em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Santo Deus, que bom estar aqui. E nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. O Senhor é o autor desta bondade, desta graça, desta misericórdia, e por isso nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado por este tempo de louvor, de comunhão contigo. Obrigado por este tempo de adoração, de oração. E obrigado porque chegamos agora nesse tempo especial de ouvir a tua palavra. Que o Senhor use o teu servo, que o Senhor fale através dele, e que o Senhor, ó Deus, cumpra neste lugar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Use-o, ó Deus, e desta forma engrandece o teu nome, envergonha o teu inimigo e edifica a tua igreja, eu oro. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, querido. Obrigado. Glória a Deus. Sempre bom voltarmos, irmãos, né? Estar participando de uma fração não só da Igreja do Senhor, mas enquanto ministério, é sempre bom estarmos juntos. Graças e paz. Amém. Apesar da idade já ir chegando, mas estar diante dos nossos pastores é sempre um desafio. Mas vamos fazer aquilo pela qual o Senhor nos tem chamado e tentar não interferir na palavra. Esse é o chamado do pregador. Ler a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra, deixar o resto com Deus. E a nossa vitória é não interferir nela. E eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Oséias. Nós vamos nos expor ao texto que tem sido o tema das comemorações do ministério, tanto em Palmares quanto em Água Preta. E vamos a ele, clamando ao Senhor que Ele fale aos nossos corações. O que tenho aprendido e, na realidade, visto na prática, é que por mais habilidoso que seja o pregador, se não for por uma intervenção de Deus, a palavra não surte efeito, a não ser um julgo para maior condenação. E é com temor que me chego a ela e desejoso que Deus fale ao coração de cada um de nós. E aplique a sua verdade às nossas vidas. Oséias, capítulo de número 6. Vamos, a princípio, ler o versículo do tema, o versículo temático, mas eu desejo, no desenvolvimento da ministração, abordar tanto outros versos desse capítulo, quanto versos do texto, como buscar o apoio em outros textos das Escrituras para embasar aquilo que nós queremos afirmar essa noite. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Aleluia. Querido irmão, amado ouvinte da palavra de Deus, Oséias, ele é um profeta presílico. Quando eu falo isso, eu afirmo que o seu ministério é vivenciado antes da penalização de Israel e, de maneira mais específica, de Judá. Quando o Senhor, por causa do pecado do seu povo, Ele vai levar aquela nação cativa para a Babilônia, para que ela pudesse ser disciplinada por conta dos seus pecados e da rejeição aos mandamentos do Senhor. Um livro bastante polêmico. O pontapé inicial de Oséias tem-se uma ordem que ele busca uma mulher de prostituições. Alguns vão declarar que essa prostituição é apenas um reflexo do que seria Israel com relação ao Senhor,
Porque é fato que o Senhor muitas vezes compara a idolatria, o culto a Baal, como uma prostituição. É clara também a figura marital por parte de Deus para com Israel em toda a antiga aliança. Alguns vão declarar que essa prostituição é meramente cultual, não figurativa. Outros vão acreditar que ela, de fato, Gomer, era de fato uma mulher de vários amores. Acima, se de forma figurativa, se de forma cultual ou literal, o que nós temos a convicção é que o amor de Oséias e Gomer, ele simboliza o amor de Deus para com Israel. O profeta fazendo o papel do Senhor, simbolizando ao Senhor nessa relação. Um homem fiel à sua mulher, que ama a sua mulher, mas uma mulher que não corresponde ao seu amor, nem com amor, tampouco com respeito. Uma mulher de prostituições. E essa figura comparativa é sempre clara no livro. O Senhor que ama Israel, assim como Oséias ama a sua mulher, mas um Israel que não responde com fidelidade ao seu Deus. E é nesse cenário que esse texto surge. A realidade de Israel é de uma nação caída, de divisão de culto entre o Senhor e Baal. Os versículos de 1 a 3 devem ser aplicados ao seu devido contexto para serem adequadamente entendidos. E eles tratam, querido, de uma falsa religião. Apesar dele ser doutrinariamente, teologicamente correto, o versículo que nós acabamos de ler, no seu contexto, ele é reprovado. Isso é de surpreender. Talvez esse verso seja um dos mais mal compreendidos de toda a palavra de Deus. Porque ele é verdade por inteiro, mas não em sua aplicação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que chamado magnífico! Que disposição gloriosa! No entanto, nós vamos observar que o Senhor está reprovando essa declaração, pelo menos num contexto em que ele vai ser aplicado. O versículo de número 4, ele vai desfazer totalmente a piedade dos israelitas, suposta nesse versículo. Vá comigo ao verso de número 4. E o Senhor vai fazer ali perguntas retóricas, perguntas que não precisam ser respondidas. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã, é como orvalho da madrugada que cedo passa. Eu acredito que você, assim como eu, sofreu perguntas ameaçadoras da sua mãe. Quando ela pegava a Havaiana e fazia essa pergunta que você nunca respondeu, mas sempre entendeu. Temos aqui a nossa irmã Maria, mãe do nosso pastor Marcelo, e eu tenho convicção que ele passou por isso. O que é que eu vou fazer contigo, Marcelo? E isso aconteceu com todos nós. É aquela pergunta da mãe de um pai que está cansado de repreender o filho e ele permanece em desobediência. Menino, o que é que eu faço contigo? O Senhor, de maneira semelhante, vai questionar a Judá e a Efraim. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O amor dessa nação era como o orvalho da manhã que passa. Vem o sol e logo seca. Talvez vocês aqui na Mata Norte, Mata Sul, tenham ainda essa experiência. Lá, por conta da urbanização, nós não vimos mais o orvalho da vegetação. No entanto, mesmo tendo essa experiência, ele é fino, ele é tênue. Vem o sol e logo seca. Assim era o amor de Israel, expresso na falsidade de uma religião, no entanto, reprovado na sua prática, sem raízes, sem de fato ser amor. Eles oravam a verdade, mas não em verdade. Eles oravam de forma correta, proclamavam um arrependimento e um chamamento ao conhecimento de Deus. No entanto, eram como o orvalho da manhã, passageiro, efêmero, transitório. No entanto, o desejo de Deus
é que nós venhamos a viver uma verdadeira religião. Não apenas a verdade em sua teologia, em sua doutrina, em sua teoria, mas que a nossa relação com Deus seja de fato verdadeira, profunda, constante, perene. Eles expressavam, viviam uma falsa religião. E o grande problema para nós, você talvez se questione, o que é que eu tenho a ver com isso? É que existem igrejas abarrotadas de crentes cantando, pregando, evangelizando, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há uma multidão dizendo amém. Mas a reação do Senhor é questionar: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Que te farei, ó igreja? O que devemos fazer para nos livrar de uma religião reprovada? O que fazer para se livrar dos laços da condenação produzidas pela hipocrisia e falsa relação com Deus? Esse é um dos questionamentos que quero responder. E em seguida voltarmos ao texto, observando a sua verdade em toda a palavra de Deus, tomando como base não a leitura de lábios hipócritas, mas voltando a Ele, com um olhar que de fato é o desejo de Deus, que venhamos a conhecê-lo e prosseguir nesse conhecimento. Nosso primeiro passo, entender como nós devemos se desvencilhar desta falsa religião, pelo menos alguns dos aspectos, e em seguida voltarmos ao texto com uma ótica piedosa, com a ótica de fato da vontade de Deus. Como se livrar dessa hipocrisia que Israel se encontrava alinhada, embaraçada com ela. E a primeira afirmativa, o primeiro conselho é que nós devemos manter uma relação pura com Deus. Nós devemos manter uma relação de fidelidade ao nosso Deus. Israel começou a sua queda com a divisão de culto entre o Senhor e Baal. O declínio moral de Israel, a desobediência dos mandamentos e a divisão de culto. O pecado da rejeição à palavra associado a um falso Deus sendo adorado constantemente. E talvez você possa declarar: pastor, eu não me curvo mais perante imagens. Pastor, eu não tenho ídolos em meu lar. Pastor, a minha oração seja única e exclusivamente a Jesus. Mas ei, Spurgeon dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente precisa olhar para ele com sinceridade, para que outros altares falsos não sejam construídos em nosso coração e não venhamos a tornar impuro o nosso culto, que deve ser único e exclusivamente para Deus. Faço menção dos fariseus da época de Jesus. Eles também estavam convictos de que só o Senhor era Deus. No entanto, contaminaram a adoração com o amor pela honra que vem dos homens. Se você revisitar o Evangelho de João, capítulo de número 12, versos 42 e 43, lá estará escrito: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Isso é idolatria. Isso é tirar Deus do centro e colocar o amor, a glória que deveria pertencer exclusivamente a Deus, e colocar o meu coração, colocar a minha pessoa no lugar de Deus. Os fariseus não se curvavam perante a Baal. Os fariseus possuíam uma doutrina adequada. Relembro a aprovação doutrinária do próprio Jesus. Na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus hipócritas. Fazei tudo o que eles dizem, mas não sejam condescendentes com as suas práticas, porque dizem e não fazem. Perceba, o próprio Jesus declara: a posição deles é uma posição de autoridade. Cadeira de Moisés. Eles substituíram Moisés.
chamado por Deus, ordenado por Deus. A doutrina deles está correta. A prática de vida não. Eles dizem, eles falam da boca para fora, mas o coração está distante de mim. Onde estava o coração desses homens? Na honra terrena, na glória terrena, no ganho financeiro, no tapinha nas costas, na posição social que a lei conquistou para eles. Nas entrelinhas do encontro de Nicodemos com Jesus, nós vamos encontrar essa verdade descrita lá. Um texto muito famoso, João capítulo de número 3. De noite, Nicodemos, um mestre da lei, foi ter com Jesus. E não sei se você já percebeu, mas no pontapé inicial desse diálogo, ele vai começar conversando com Jesus. Bom mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos quem? O diálogo ali era solitário, ele foi escondido à noite conversar com o mestre. Sabemos quem? Esse saber aí é o plural chamado de majestático, é um plural representando o sinédrio. Bom mestre, nós, as autoridades da lei, saduceus, fariseus, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, mas não queremos abrir mão porque amamos mais a glória dos homens. Claro, isso tomando João 12 como um acréscimo à fala de Nicodemos. Aqueles homens preferiram ter o tapinha nas costas, que é uma espécie de idolatria. Aqueles homens preferiram o conforto social, o reconhecimento. Talvez não nos curvemos mais aos santos, chamados santos do passado. Talvez não tenhamos mais Baal para oferecer em sacrifício os nossos filhos como os israelitas. Mas talvez o nosso coração seja seduzido por valores financeiros ou pela glória que vem dos homens. Quando nós deixamos a essência divina, a essência do serviço a Deus, de me curvar e trabalhar para a sua glória, para dar satisfação a homens, eu me curvo perante um outro Deus. Eu torno meu culto impuro. Eu contamino a minha adoração, e uma adoração contaminada não pode ser recebida pelo Senhor. Primeiro passo para não cair com uma teologia correta em uma vida equivocada: mantenha o seu culto puro. Inclusive pastores e presbíteros aqui que me escutam, não subvertam a palavra ao querer do povo. Eu prefiro, e costumo dizer isso constantemente, fechar as portas da igreja do que mudar a palavra para satisfazer ao povo. Caminhamos lá na igreja de Peixinho, estamos caminhando para o 3º ano, bem próximo disso. E com a nossa chegada ali, muitos se dispersaram procurando outro ministério. E como consequência disso, as finanças caíram. Talvez por uma confiança carnal, porque eu não dependo das finanças da igreja, trabalho fora para manter a minha família. Mas não subverti a palavra. Mas os cálculos da igreja diziam, não vai dar. E por 2, 3 vezes, nosso presbítero uma vez e nosso diácono outra, recebeu a oferta de fora, complementando o aluguel da igreja. Não sei quem é. Mas a palavra não foi modificada para agradar ninguém. Mudar as escrituras para manter o povo. Ou irá matar, ou irá dispersar as verdadeiras ovelhas. Mudar a palavra para ter a aprovação do povo trará morte à congregação. E um culto com contaminações. O culto ele deve ser puro ao Senhor. E como consequência disso, a palavra. E somente a palavra deve ser anunciada. E Deus é o único que deve estar sobre o foco dos holofotes. Deus deve ser o único em nosso coração. Te dou o conselho antecipado pelo salmista e rei Davi. Ore ao Senhor. Sonda e me conhece, ó Deus. E vê se há em mim algum caminho mau. Porque muitas vezes nós somos feridos, freamos, paramos na caminhada porque a liderança, o pastor, nos fez algum desgosto.
porque fulaninho foi e eu não fui. Se você tem um sentimento desse, você é um idólatra do seu próprio ego. Você está aqui para ser servo e servir. E não para ocupar o altar. O altar só deve existir um. E o nosso culto a ele deve ser puro. Caso contrário, estamos sob os riscos de ter o nosso culto contaminado. Segundo passo, querido, para nos desvencilhar dessa falsa religião, uma religião desaprovada por Deus, é conhecermos as possíveis ciladas da falsa religiosidade. É bem possível estarmos no meio da igreja e sermos cercados por ciladas que dentro da igreja a gente possa cair. E a primeira cilada, querido, é viver uma religião para homens. Quando esquecemos do Senhor e vamos fazer o nosso serviço aos homens. Se isso acontecer, eu já me perdi. Mateus 23, 5 e 7 vai dizer o seguinte: tudo que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. O Senhor está falando dos sacerdotes, de fariseus, aqueles que tinham um olhar admirado do povo. Perceba que o Senhor os acusa de não viverem a sua religião para Deus. Eles fazem para mostrar aos homens, para dar satisfação a homens. E se é para homens que nós fazemos, Deus já não recebe mais. Neste tipo de queda, o religioso tem as suas práticas motivadas para satisfazer a outros e não a Deus como prioridade. Perceba que se suas roupas glorificam a Deus ou é para atrair a atenção de homens. Priorize a Deus, querido, em absolutamente tudo. Quando você for comprar uma roupa, não pergunte se fulano ou ciclano vai se agradar. Pergunte primeiramente se agrada a Deus. Porque é a Ele que pertence a nossa vida. É a Ele que pertence não apenas o culto congregacional, o culto solene, mas a nossa vida deve ser um culto. E um cristão verdadeiro vive para Ele. Hoje temos altares que se transformaram em verdadeiros palcos e picadeiros, com shows de cantores, músicos e pregadores, que se apresentam para agradar um público e não ao Senhor. A igreja não pode permitir que o altar se torne um picadeiro. Hoje nós encontramos pregadores de tudo. Pregador psicólogo, pregador coach, pregador palhaço, pregador mercenário, pregador contador de história. E, lamentavelmente, é cada vez mais raro os pregadores que se detêm numa palavra. Eu te dou um conselho, não vá atrás de novidades. As pessoas, às vezes, querem nos trazer uma palavra que surpreenda. Uau! Não, querido. Existe uma música antiga, eu agora não lembro o nome do ímpio, mas você vai lembrar, principalmente os mais velhos. Ele disse: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, Raul Seixas, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O crente é o contrário. O cristão, ele deve ter como preferência e como intuito de vida ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ser uma metamorfose ambulante. Alguém já disse, parafraseando outra música de Sérgio Reis, que doutrina velha que faz igreja boa. Não se deixe contaminar pela novidade dos tempos. Lá na empresa, ser criativo é algo que é elogiado pelos CEOs, pelos presidentes e diretores da vida. Isso é maligno. No sentido de criar nova doutrina com relação à palavra. Cabe a nós apenas repetirmos. Porque Paulo repetiu o que Jesus disse ao falar a respeito da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei.
A glória do pregador está a se esconder e apresentar única e exclusivamente a palavra, e na realidade do cristão. Não corra atrás de novidades, não tente fazer da pregação, do cântico, da música oferecida ao Senhor algo que chame a atenção do povo. Você não está aqui pelo povo, você está aqui por Deus. Não viva um cristianismo para satisfazer a homens, mas ao Senhor. É verdade que o nosso testemunho tem que ser dado a homens, mas tal testemunho é uma consequência natural da nossa submissão a Deus, e não o contrário. Eu dou testemunho porque eu me submeto a Deus. Esse deve ser o fluxo da vida cristã. Alguns com uma desculpa até mesmo aparentemente espiritual. Quando Paulo vai dizer, me fiz de judeus para ganhar os judeus, não, querido. Igreja tem que oferecer alpiste para ganhar pássaros. Se você oferece carniça, você vai atrair urubus. E para manter urubus, você vai precisar continuar ofertando carniça. E contaminar o culto, que deve pertencer única e exclusivamente a Deus. Terceira pedra de tropeço, a religião vivenciada na autoconfiança. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu estudei, eu fiz, eu aconteci. São os crentes que acreditam na força do seu braço, na justiça do seu legalismo, nas práticas piedosas como promotoras de indulgência, ou seja, do perdão de Deus. E nós somos tão perversos que nós temos a maligna capacidade de transformar o que é bom em mal. Você já parou para pensar que atos graciosos da parte de Deus são transformados pela prática humana em mal? A pregação pode ser transformada em engano. A vida de oração nós vimos no modelo dos fariseus que poderiam ser uma espécie de autopromoção. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele publicano que está lá atrás. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Olha, que homem fantástico. Jesus vai reprovar esse tipo de oração. Quem saiu daquele lugar foi o publicano, que batendo no peito disse, Senhor, tem compaixão de mim, porque sou pecador. A confiança se encontrava na misericórdia de Deus e não na força do seu braço. Porque o segredo para obter o favor de Deus, segredo entre aspas, porque isso está em muitos textos das Escrituras, é o homem se humilhar. Não é o humilhado que vai ser exaltado, é aqueles que se humilham. É essa a condição que Deus estabelece para alcançar graça diante dos seus olhos. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Porque a quem em si mesmo se exalta, será por Ele humilhado. Porque esse é o segredo da balança de Deus. Se o homem quiser subir, ele precisa descer. Foi esse o exemplo que o nosso Senhor nos deixou. Escrevendo aos Filipenses, Paulo vai declarar o modelo do cristão, o modelo de Cristo. Observem o Senhor de vocês. Ele deixa por um pouco de tempo o seu alto e sublime trono para servir até a morte, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Satanás tenta contra o trono de Deus e de lá é derribado. Se você quiser se exaltar, você será derrubado por Deus. Entenda isso. Se você quiser ser alguém perante os seus olhos, se humilhe e não confie em você. Não confie. Entenda que o seu coração é pior do que qualquer demônio. Entenda que nós somos, na nossa raiz, perversos. E que na próxima curva eu posso quebrar a cara por tropeçar em meus próprios pés. Dependa de Deus. Dependa dEle. Porque sem Ele até a oração para nós vai se tornar em maldição. Porque até estudar a palavra vai se tornar em razão de orgulho. Uso mais uma vez o exemplo de Spurgeon, já falado pelo nosso pastor, onde ele traz uma pregação e a mulher dá uma tapa nas costas e diz, que pregação, pastor? O diabo acabou de me falar isso agora atrás. Talvez você seja melhor do que eu, mas constantemente eu sou sondado pelas trevas
para roubar a glória que pertence a Ele. Constantemente. E eu ouso dizer que qualquer cristão também será. Todo aquele que quer viver piedosamente será constantemente tentado a roubar a glória que pertence a Deus, a viver uma religião para homens. Não viva o cristianismo em sua própria força. Nesse segundo tópico, a quarta pedra de tropeço, uma religião vazia de Deus. Uma religião vazia de Deus. O livro de Salmos 78, verso 40 e 42 vai dizer o seguinte: quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que o livrou do adversário. Veja, Israel vivia uma relação real com o Senhor. No entanto, o deserto que deveria ser para este povo um caminho que, apesar das dificuldades de treinamento, de perseverança e crescimento nele, porque o poder do nosso Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E na verdade, em meio aos desertos da nossa vida, a sua graça nos basta. E está sim de religiosos que, em vez de usar o tempo como recurso da graça de Deus, entra em declínio espiritual. Quantos crentes você já viu se afastar? Abandonar a congregação, definhar, como a semente sufocada pelos espinhos, ou mesmo na terra rasa dos pedregais. Uma vida que não encontra substância em Deus. A nossa caminhada deve ser como um vaso que diariamente se enche desse Deus. Em humilhação, em oração, revisitando diariamente a sua palavra. Assim como comemos pão, irmão, não à toa, as escrituras são consideradas ao alimento físico, ela é verdadeira comida. E crente não pode fazer jejum de Bíblia. Fazer isso é flertar com a morte espiritual. Bíblia tem poder de revigorar fé, de revigorar ânimo. Porque pastores se lançando à depressão? Porque vive um pastoreado e logo um cristianismo sem Deus? Eu não quero entrar nessa seara porque eu sei que é muito complexa, vai além da fisiologia e da espiritualidade. Mas talvez essa geração, querido, seja fruto de uma igreja onde 52% dos seus pastores nunca leram a Bíblia. É por isso, talvez, que o Brasil não colha os frutos de uma nação que possui 90% dos cristãos como cristãos. Porque se 52% dos pastores não leram as escrituras por completo, que dirá o povo? Mas eu ficaria satisfeito se você entendesse, saísse daqui com um compromisso primeiramente consigo mesmo, de que a Bíblia deve ser para você alimento diário. Diário. John Bunyan a leu mais de 200 vezes. Spurgeon tomava uma porção para estudá-lo durante o dia. Não importa se você vai ler 30 capítulos ou se você vai estudar um parágrafo. Mas vá a ela. Coma dela. E se alimente de Deus. Porque cristianismo sem Bíblia é um cristianismo sem Deus, sem Cristo.
Lembre da mão do Senhor em sua comunhão com Ele, em sua caminhada religiosa. Israel esqueceu da mão dele, por isso caiu. Tenha prazer em Deus. Sabe qual é a razão única de queda dos cristãos da fé? Falta de prazer em Deus. Falta de alegria nele. Eu não experimento mais de alegria a vir aos cultos. A igreja para mim passou a ser sem sentido. Eu sou golpeado por pensamentos exteriores ao culto e a palavra não me é mais como alimento e entrada para revigorar a minha alma. Eu não sinto mais alegria na igreja. E agora a vinda à igreja passa a ser questionável. Eu começo tratando o culto como uma mera reunião congregacional. Eu começo tratando os louvores e a palavra como apenas enchedores de linguiça no culto. E quando isso acontece, eu entro em declínio. Não aceite viver um cristianismo sem prazer em Cristo. Lute, inclusive, contra você mesmo, dizendo: Senhor, eu não quero viver nessa realidade. Quantos de nós nos acostumamos a vir ao culto e não sentir mais nada? Eu não estou dizendo que não devemos ter um culto ao emocionalismo, como o desequilíbrio que nós vimos aí. Eu não estou dizendo que você deve vir ao culto e todo culto sentir arrepios, sentir uma pressão por dentro ou para fora, sei lá o quê. Não! Eu estou dizendo que deve ser para o verdadeiro crente inaceitável viver a vida cristã sem uma alegria real em Cristo. É sair do culto se sentindo humilhado e triste pela pregação, ou alegre e satisfeito pelo braço salvador do nosso Senhor. Mas não como anestesiados espirituais. O nosso culto não deve ser um culto ao emocionalismo, mas muito menos, querido, um culto a um Deus morto. Ele não está. Estar com Deus nos faz nos alegrar em meio ao deserto. Estar com Deus nos faz chorar pelo nosso pecado. Estar com Deus nos alegra por suas promessas, por saber que temos o penhor da sua gloriosa salvação. Irmãos, é impossível estar na presença desse Deus constantemente e não sentir nada. E os remédios permanecem o mesmo: congregação, confissão de pecado, oração e Bíblia. Nada mudou, irmão. O remédio é o mesmo. Agostinho chega a dizer: fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração permanece inquieto, enquanto não encontra repouso em ti. Quantas curas teríamos se nós mais uma vez fizéssemos como João e reclinasse a nossa cabeça no peito do nosso Senhor? Quantas curas nós encontraríamos na cabeceira da nossa cama, de joelho dobrado, orando ao Senhor? Cura em casamento, cura em abandono de pecado, ministérios frutíferos. Sabe, irmão, uma religião com Deus. Hoje eu vejo uma cristandade que vem para o culto e sai do culto e não muda nada. Não aceite isso para a sua vida. Quer um conselho? Mesmo que seja um passo curtinho, pergunte sempre ao Espírito: Senhor, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? E se você não encontrar nada de Senhor, abre os meus olhos, porque eu estou cego. Eu estou morto espiritualmente. Porque se você não chegou a Jesus ainda, e eu creio que nenhum de nós chegou, saberíamos se algum tivesse chegado, inclusive eu. Se Cristo em plenitude não for a realidade da sua vida, haverá sempre um degrau à frente. E essa deve ser a realidade da sua religião. Subir essa escadaria de degrau em degrau, de glória em glória, até chegarmos à estatura do perfeito varão. Se você não é, não há razão para descansar. Não estamos de férias. Não estamos em uma colônia. Estamos em batalha, militamos. Estamos numa carreira que nos foi proposta e numa carreira se deve correr. Vida cristã não deve ser confortável.
mas deve ser de morte e de cruz. De segui-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. É a chuva que vai fazer frutificar. O remédio, querido, para a falsa religião de Israel é o próprio Deus. O remédio é dado pelo próprio Deus. Versículo de número 6, do capítulo 6. Vamos contextualizar? A partir do 4 até o 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã, como orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. O remédio é o versículo de número 6, onde ele vai declarar que misericórdia quero e não sacrifício. Ofertar sacrifícios era algo estabelecido pela lei. A questão aqui é que Deus está demonstrando que, muito além da capa da religião, Ele deseja do homem transformação de dentro para fora. É como se na nossa atualidade o Senhor estivesse dizendo: eu não quero apenas louvores, eu não quero apenas ofertas no gasofilácio ou na cestinha, que ela seja. Eu quero misericórdia e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eu quero transformação do coração. Eu quero mudança de você do interior para fora, não na hipocrisia da religião. Deus não vai receber o teu culto se você chegar a cantar bem, tocar bem, pregar bem, levantar suas mãos, mas teu coração não muda. Salvação é por graça, por meio da fé, isso é inquestionável, mas a fé salvadora, querido, ela não pode ser encarada pelos crentes como uma fé que é infrutífera, como um Deus que não pode agir em nós. Fé que salva é fé que transforma. O verdadeiro salvo, ele será transformado. Ele mudará. Deus deseja que o nosso culto seja primeiramente interno. E se Jesus te salvou, a Bíblia diz que você tem um novo coração, uma nova mente, você tem um penhor do Espírito, você pode mudar. Porque ou você muda, ou a sua salvação é questionável. O problema definitivamente não está em conhecer a Deus. Não é essa a questão. Nisto consiste o remédio. Deus vai falar o remédio no versículo de número 6. Misericórdia quero e o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, querido, faz parte da solução. Aliás, não conhecê-lo constitui-se em pecado. Jesus afirma aos saduceus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer a Ele constitui-se em pecado. Definitivamente o problema não está no conhecimento de Deus, mas na falsa religiosidade expressa pelos israelitas. O cristianismo que o Senhor quer de nós é uma vida transformada, que seja praticada no seu dia a dia, inclusive com o próximo, no exercício da misericórdia. Note que a virtude da misericórdia nunca vai ser exercida para com Deus. Quem aqui já foi misericordioso com Deus? Por favor. Mas com o próximo. E tais valores devem ser principalmente vivenciados no meio da congregação.
é vivendo as mutualidades que a Bíblia ordena para a igreja. A palavra misericórdia deriva de duas palavras. Misericórdia, que vem cárdia, do coração. É sentir a miséria do outro. Chorar com aquele que está chorando. Talvez demonstrar a verdadeira religião, o que o Senhor deseja para você nessa noite, vai bem mais na sua relação com o seu irmão do que com a experiência transcendental. Porque o homem busca muito experiências sobrenaturais, mas a nega numa vivência amistosa, numa vida congregacional saudável e amorosa uns com os outros. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. A oração desprezada do conhecimento foi rejeitada por ser uma oração hipócrita. Mas os desejos de Deus é que o seu povo o conheça. Jó foi levado ao conhecimento de Deus. Lembra-se, depois de todo o sacrifício, antes eu te conhecia de ouvir falar. É um conhecimento da experiência do outro. Um conhecimento do ensino perpassado pelo conhecimento da verbal, conhecimento popular da oratória. Depois de todo aquele sofrimento, depois de toda aquela dificuldade, veio o quê? Conhecimento de Deus e um conhecimento mais profundo, porque a declaração de Jó agora é dizer ao Senhor, agora, os meus olhos te veem. Conhecimento de Deus nunca foi problema. Jeremias capítulo 24, versículo de número 7 vai dizer, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Há uma promessa da parte de Deus que daria ao seu povo um coração capaz de conhecer a Ele. Um coração que teria o caráter de Deus descortinado para conhecer o seu amor, a sua soberania, a sua justiça, a sua equidade, a sua grandiosidade. Irmãos, Deus se deu a conhecer a nós. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer. No próprio livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 3. Lá o profeta vai dizer, por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. E aqui eu não coloquei o referencial, mas vou ler aqui do texto que ficou. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Eu acredito que eu abri a referência errada aqui. Não foi isso? Mas vamos avançar. O texto seria esse, demonstrando que o povo perece. 4:6, perdão, irmão, eu anotei aqui errado o versículo 3. 4:6. O meu povo perece, ou seja, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. O problema não é conhecimento é solução. Devemos conhecer a Deus. Agora, sobre a base da sinceridade, sobre a base da verdade e em verdade. O desejo de Deus é que venhamos a conhecê-lo e amá-lo em verdade. Orações e práticas teológicas de um coração falso não satisfazem a Deus. Ele almeja dos seus uma vida piedosa, de dentro para fora, como consequência de uma relação genuína com Ele. Todos os recursos da graça, todo meio de graça, como você queira chamar. A oração, congregação, pregação, leitura da palavra, jejum, vigília, são instrumentos que devem nos transformar de dentro para fora, banhados pela graça de Deus. Conhecimento doutrinário, teológico é fundamental
para que não venhamos a nos perder e nem ser destruídos. Mas eles devem estar conjugados com o conhecimento de vida. Jó, em suas pelejas, diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre o meu favor. Jó diz: eu sei. Jó não sabia de um profeta, de uma irmãzinha do manto, de um profeta no meio da congregação. Precisamos ter as nossas experiências com Deus. Porque se Ele nos chamou, Ele deseja que andemos em sua presença. Ele deseja estar conosco. Para findarmos, irmãos, declaro que a consequência prática desta realidade é uma vida que tem prazer em Deus e o ama acima de todas as coisas. Acima de tudo. E quando isso acontece, amado, nosso cristianismo será inegável. É a candeia que se acende e se coloca no velador. Todos a percebem. É uma vida, um culto que é aceitável por Deus. Onde, vivenciado na base da verdade, podemos de vento em polpa, levado pelo Espírito de Deus e por todos os seus meios, a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Que o Senhor nos ajude a andar nesse propósito, na verdade e em verdade. Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te apresentar a cada alma aqui que é tua. Tua palavra declara, Senhor, que Cristo morreu por nós. Foi esse preço alto que foi pago em nosso favor. Temos sobre a nossa vida o poderoso sangue de Cristo e o testemunho do teu amor a ponto que o Senhor se entregou por nós. Em outro momento a palavra vai dizer: se Ele não nos legou o seu próprio Filho, que Ele não nos daria. Pai, ousamos clamar por tua graça, te pedindo espírito de revelação e sabedoria, te pedindo graça para que a tua palavra, Senhor, encontre espaço nos nossos corações e os nossos corações, por teu Espírito, por teu trabalho, seja feito terra boa. E essa boa semente prospere a 30, a 60 e a 100 por um, produzindo homens e mulheres que te amem, ó Pai, homens e mulheres que te conheçam, prossigam em te conhecer e mostrem uma vida, Senhor, que demonstre essa realidade vivenciada em seu dia a dia contigo. Não queremos andar na farsa da religião. Não queremos ser reprovados por ti. Não queremos ter nome de quem vivemos e estarmos mortos. Queremos te amar e expressar a tua vida em nós. Onde o Senhor se agrade do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, daquilo que adentra em nossos olhos e ouvidos. Que em tudo venhamos a observar o teu amor. E venhamos a ter os nossos olhos cada vez mais descortinados para te conhecer e prosseguir em te conhecer. A ponto do Senhor não ser apenas o único, mas ser o nosso total prazer. E tudo se apague na beleza da tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.